Como planejar o processo de produção de silagem? Qual área de volumoso eu devo plantar? Essas e outras dúvidas você confere agora no nosso programa Café com Silagem. O planejamento da produção de volumoso, ele é bastante importante. Apesar de ser uma conta simples a ser realizada, geralmente a gente nota dúvidas. E geralmente um dos principais fatores que a gente observa no campo que o planejamento ele foi feito de forma errada é quando o produtor está fornecendo o milho ainda verde no campo pela falta de silagem que ele teve. Então esse é um cálculo bastante fácil e essa é a nossa ideia aqui, é mostrar como se realiza esse planejamento da área a ser plantada. Tá? No exemplo em questão aqui, nós utilizamos o milho como uma espécie padrão e a gente assumiu uma produtividade de 35 toneladas de matéria verde por hectare. Nós consideramos uma propriedade com 100 vacas em lactação. Aqui a gente pode ter, além de vacas em lactação, pode ser gado de corte. Né? O importante, o que a gente sabe aqui? Nós estamos assumindo que essas 100 vacas, elas têm uma produção média de 25 litros por dia. Tá? Então, geralmente, um animal produzindo 25 litros por dia de leite, ele vai consumir 26 quilos de silagem por dia, isso com base na matéria verde. E a gente está assumindo aqui que esses animais, eles consomem a silagem durante todo o ano, 365 dias. Então, a primeira conta a se realizar é saber quanto de silagem eu vou necessitar ao longo do ano. Né? Então, o que eu preciso fazer? É fazer o número de dias que vão ser alimentados, a quantidade por animal e o número de animais. Né? Essa multiplicação, a gente chega num valor de 949 toneladas de matéria verde de silagem por ano. Tá? Então, a partir desse número, eu posso dividir pela produtividade que eu vou ter na minha região. Uma produtividade de 35 toneladas de matéria verde por hectare, nós chegaríamos em uma conta de 27,11 hectares a ser plantados. Só que esse número, ele ainda não é correto. Por quê? Porque nós devemos considerar as perdas que ocorrem ao longo do processo. E isso daqui muitas vezes é negligenciado pelo produtor e aí a gente já começa no ponto do planejamento errado. Então vamos assumir aqui uma perda de 23%. Tá? É uma perda muito comum de ser observada nas propriedades do Brasil. 23% é um valor que a gente pode assumir. Então, qual que poderia ser o segundo fator de erro? Quando o produtor fala, eu necessito 27,11, mas eu preciso acrescentar 23% de perdas. Então, eu vou chegar aqui num valor de 33,35 hectares. Esse valor também está errado. Tá? Qual que é a forma correta de a gente calcular o processo de perdas? É inserir a área que eu necessito plantar e dividir por 1 menos as perdas. Né? Então, eu vou dividir 27,11 dividido por 0,77, o que me gera um valor de 35,20 hectares. Notem que eu tenho uma diferença de aproximadamente, eu tenho uma diferença de 2 hectares. Tá? Porque as perdas, elas são calculadas no volume que eu vou plantar, não no volume que eu vou utilizar. Por isso, nós necessitamos fazer esse tipo de conta. Notem que é importante esse cálculo, porque essa diferença aqui, ela compreende 64 toneladas de matéria verde. Se a gente assumir os 26 quilos por dia que uma vaca está
consumindo, que foi o caso desse exemplo, a gente vai chegar num cálculo aqui que a gente vai deixar de alimentar ao longo de um ano 6,82 vacas. E aí a gente começa a explicar os erros do planejamento e aquele erro de eu pegar um milho que ele ainda não está pronto, né, ele não está preparado para ser ensilado, e ele vai ser colhido no momento incorreto, e também esse animal que está consumindo essa silagem, ela vai ter um problema de toda disfunção, porque o animal está adaptado com uma silagem, né? E na verdade esse animal que vai para um alimento in natura, toda a flora de micro-organismos que tem no rumen ali pode ser um problema. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Peço para que vocês coloquem suas dúvidas nos comentários e também se inscrevam no nosso canal, que está no link aí logo na descrição. Tá joia? Um abraço e até o próximo vídeo.